Dando continuidade, irmãos, no estudo. Dando continuidade aqui, parte 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Por enquanto, somente até aqui, tá, meus irmãos? Olha, aqui, Paulo ele está exortando, se eu olhar para baixo aqui, é porque eu estou lendo meu caderno que eu anotei aqui para não esquecer, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo ele está exortando a igreja de Corinto a viverem em consenso. O que é isso, viver em consenso? Viver em consenso é viver em concordância. É viver todos ali, todos os irmãos na fé, com o mesmo pensamento, como Paulo diz aqui, né? Vivam em consenso, num só pensamento. Então, sem ideias divididas, sem ideias contrárias. Por exemplo, quando tá falando, um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala... Cada um fala uma coisa, todo mundo tem sua ideia ali diferente. E aí começa aquela discussão, começa aquela disputa. Paulo está dizendo o quê? Vivam em consenso. Cada um de vocês tenham um só pensamento, né? Concordem uns com os outros. Entrem em um consenso, conversem, senta todo mundo, conversa e chega ali numa concordância. Para quê? Para que não haja divisão, para que não haja contenda, tá? Então, Paulo, ele vem repreendendo também eles. Primeiro, Paulo ele vai dizer para viver em consenso, para que não haja divisão. Porque quando cada um tem um pensamento, uma forma de falar, e aí fica batendo de frente um com o outro, acaba causando divisão, né? E Paulo vai trazendo isso. Dando continuidade aqui nos versículos seguintes, versículo 11, Paulo vai dizer assim: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Olha que sério, meus irmãos. Olha que sério. Paulo ele vai exortando, ele vai repreender a igreja de Corinto aqui por algo que a gente vê hoje em dia. O que estava acontecendo aqui nesse contexto aqui da igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela estava fazendo divisão dentro de si própria. Como? Criando grupinhos. E isso é algo que a gente vê até hoje, né, meus irmãos? Criar grupinhos dentro da igreja, né? Criar as famosas panelinhas dentro da igreja. Isso é algo que Paulo estava repreendendo aqui arduamente a igreja de Corinto, né? Então, Paulo falou assim: olha, eu fui informado de que há divisão entre vocês, de que vocês estão se dividindo, que vocês estão fazendo grupinho. E esses grupinhos estão fazendo o quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Ou seja, o povo, os membros, os irmãos ali, né? Que o foco é esse, o foco desse estudo é a unidade entre os irmãos. Então, os irmãos aqui da igreja de Corinto, eles estavam se dividindo para fazer grupinhos. E para seguir o quê? Líderes físicos. E aí que a gente erra, meus irmãos. A partir do momento que o nosso foco passa a ser os líderes terrenos e não Cristo, a gente se divide. Sabe por quê? Aqui, os irmãos da igreja de Corinto estavam assim: não, eu prefiro Pedro. Não, eu prefiro Paulo. Não, eu prefiro Apolo. Mas todo mundo esqueceu que eles são irmão em quem? Em quem que eles são irmão? Irmão em Cristo. Então, essa divisão eles fizeram porque eles estavam olhando para os homens. Porque eles estavam olhando para apóstolo. E o que Paulo vai dizer sobre isso? Paulo vai dizer assim, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim:
Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, né? De modo nenhum, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, Paulo ele vai deixando bem claro aqui que essa divisão... Irmãos, licença, vou beber água. Essa divisão que eles estão aqui, né, entre si, que eles estão sendo mundanos. Veja só, Paulo ele vai nos ensinando que dentro da igreja dá para ser mundano. Olha só, irmãos, a gente acabou de descobrir que não é só no mundo que tem gente mundana, não. Dentro da igreja também tem gente mundana. E como é que são essas pessoas, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que só quem está no mundo é mundano. Mas não, dentro da igreja tem gente mundana também. E Paulo, ele vai repreender Coríntios por causa disso. Porque Paulo vai dizer o quê? No capítulo 3 aqui, Paulo vai dizer assim, vocês ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Por quê? Se dentro da igreja, os irmãos, vamos trazer para o tempo de hoje, meus irmãos, que acontece muito, se dentro da igreja tem grupinho entre... porque essa irmã não gosta muito daquela outra irmã. Então essa irmã, ela fez um grupinho de 5 irmãs. E aí a outra irmã fez um grupinho de 8 irmãs. Mas aí esses grupinhos não se fala. Quem tá nesse grupinho aqui não fala com quem tá lá no outro grupinho. E quem tá no outro grupinho não fala com quem tá nesse grupinho aqui. Sabe o que Paulo chama isso, meus irmãos? Mundanismo. É isso que Paulo chama. Mundanismo. Por quê? Tá fazendo igual quem tá no mundo. Se não pior, na verdade tá fazendo pior do que quem tá no mundo. Porque Jesus, ele deixou qual? Qual foi a lei que Cristo deixou pra gente? Amem-se uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente deve amar uns aos outros como Cristo nos amou, e a gente prefere fazer grupinho, porque eu não gosto de fulano de tal. Eu não gosto de fulano de tal. E homem também, fica aquela rixa, aquela rivalidade... Porque um quer parecer melhor do que o outro, um quer ter um carro maior do que o outro, um quer ter um trabalho melhor do que o outro, e fica aquela rixa, aquela disputa, aquela briga dentro da igreja, né? Meus irmãos, isso é mundanismo. Paulo vai dizer que vocês estão sendo carnais e mundanos, tá? Ou seja, mundano não é só quem tá no mundo, não. Mundano não é só quem tá... Porque muitas vezes, olha só, meus irmãos, vou falar a verdade aqui. Muitas vezes você ora, jejua, sobe monte, paga preço, fala em línguas, ora em línguas, canta em línguas, não usa maquiagem, vive de coque, usa a saia até o pé, mas briga com a tua irmã dentro da igreja, tem inveja da tua irmã dentro da igreja, nas costas da tua irmã, desce a língua nela, fala e fala. Minha irmã, meu irmão, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Porque na palavra está escrito, isso daqui é o quê? Mundanismo purinho, carnalidade purinho. E gente assim, que tem o hábito, né, de olhar quem tá na rua bebendo, quem tá na rua fumando, quem tá no baile bebendo, quem tá no baile fumando, e falar, lá, tudo mundano, lá, tá em pecado, lá, tudo sujo, lá, irmãos, pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, porque quem tá no mundo, quem tá bebendo, quem tá no baile, quem tá fumando, quem tá usando droga, muitas vezes não conhece a palavra de Deus, muitas vezes não sabe que Jesus mandou a gente amar uns aos outros como Ele amou a gente. Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente lê. E ao que muito é dado, muito é cobrado. Se tu abre isso daqui para ler, se prepare, porque muito será cobrado de ti, tá? Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso em mente, de que mundano não é só quem tá no mundo, não. Mundano não é só quem bebe, quem xinga, quem fuma, quem usa pedaço de roupa na rua, né? Com o restante do corpo todo de fora. Não.
Mundano é quem está dentro da igreja, tem inveja, divisão, fofoca, rixa, carnalidade e mundanismo, o nome disso, tá? Você acha que eu estou exagerando? Só abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3 e lê junto comigo. Dando continuidade aqui, Paulo diz, versículo 4, pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro diz, eu sou de Paulo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo, ele vai deixar bem claro aqui, meus irmãos, que o homem não é nada. O ser humano não é nada. Quando eu digo homem, eu me refiro ao ser humano, tá? Nós não somos nada. E o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Eles estavam se dividindo por conta de preferência de líderes. E hoje em dia a gente vê muito isso, tá? Hoje em dia tem muita gente... Olha, irmãos, eu já vi com meus próprios olhos mãe e filhos divididos com rixa dentro de casa porque o filho era apaixonado por um pastor de uma denominação e a mãe era apaixonada por outro pastor de outra denominação completamente oposta, tá? Um pastor muito conhecido, aliás, muito famoso aqui no Brasil. E aí essa mãe e esse filho, eles viviam igual cão e gato dentro de casa. Irmãos, estou falando de uma mãe e de um filho cristãos. Estou falando de uma mãe e de um filho crente que ora, jejua, lê a palavra, prega a palavra, de uma mãe e de um filho cristão que vivia igual gato e cachorro brigando por causa de que um ama o pastor e o outro ama outro pastor. Aí eles viviam brigando, a discussão era, não, o pastor falando de tal é melhor, o teu pastor é não sei o quê, não, o meu pastor é não sei o quê, o teu pastor que é. Irmãos, vocês não... Irmãos, a gente precisa abrir nossos olhos para o que está acontecendo dentro das igrejas. Irmãos, a gente precisa parar de querer fechar o olho para não enxergar o que está acontecendo dentro das igrejas. A gente precisa abrir os olhos para começar a enxergar a idolatria que está tendo dos membros que eram para estar unidos como um só corpo em Cristo Jesus, mas estão divididos de panelinha e de grupinho porque idolatra pastor, idolatra profeta, idolatra bispo, idolatra pregador, cantora. Irmãos, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha, pelo amor de Jesus Cristo! Que vergonha isso! Olha, irmãos, eu não sou perfeita, muito, muito longe disso, mas muito longe disso mesmo, sabe? Mas uma coisa eu posso falar. Em todas as igrejas que eu congreguei até hoje, e todas as igrejas que eu congrego, né? Eu sempre tive uma coisa. Eu sempre entendi que todo mundo que está ali dentro da igreja, todos são irmãos e não devem brigar. Não devem ficar de rixa, não devem ficar de divisão. Então, todas as igrejas que eu congreguei, eu falava com todo mundo. Eu cumprimentava todo mundo, eu tratava todo mundo bem, eu não tratava ninguém mal, tá? Eu abraçava todas as irmãs, tá? Eu conversava com todas as irmãs, eu sempre respeitei os pastores, a liderança. Claro, não estou falando contra líderes, eu estou falando contra membros infantis que estão fazendo divisão dentro da igreja, tá? E Paulo vai dizer aqui na palavra que o líder não é nada, né? Paulo vai dizer assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, teu pastor é servo, assim como você também é servo. Nós somos servos, tá? Então, o seu pastor não é um super-homem, ele é um servo. Claro que ele deve ser respeitado se ele estiver debaixo da obediência do Senhor. Aliás, ele deve ser respeitado, claro, não vai desrespeitar, não vai tratar mal de jeito nenhum, mas não precisa idolatrar. É tratar bem, é respeitar, é prestar atenção no que fala, né? Prestar atenção, dar ouvidos à liderança, mas com vigilância, pedindo sempre para Deus a direção, né? Pedindo sempre para Deus a confirmação. Porque o melhor conselho que a gente pode receber, meus irmãos, é do Espírito Santo de Deus. Falo isso por experiência própria.
tá? Falo isso por experiência própria e o melhor conselho que a gente pode receber é do Espírito Santo de Deus. Então deve respeitar sim a liderança. E de todas as igrejas que eu... Só para concluir aqui o que eu tava falando, né? De todas as igrejas que eu congreguei, sempre respeitei a liderança e sempre tratei todo mundo bem. E quando eu via que alguém tava vindo falar mal de outra irmã, pra mim, que isso acontece muito entre mulheres, tá? Não finjam que não, porque dentro da igreja tem muita mulher que fica falando mal uma da outra. Então, quando eu via que alguma mulher tava vindo falar com raiva, né, de outra irmã, falava, irmã, fica chateada com ela, não. Irmã, a gente tem que viver em união, gente. Olha, pelo amor de Deus, o diabo já luta contra a gente. Dessa forma, o diabo não precisa nem lutar contra a gente. Se a gente viver brigando um contra o outro, não vai sobrar espaço para Satanás fazer nada, porque a gente já está se destruindo tudo um ao outro. Então, a gente precisa viver em união, tá? A gente precisa viver em união. E isso eu posso falar. Todas as igrejas que eu congreguei, eu sempre falei com todo mundo. Claro que eu sabia que tinha gente que falava mal de mim e não gostava de mim. Sabia, mas não importa. O que importa é eu tratar a pessoa bem. Se ela vier me tratar mal, o problema é dela. Se ela vier falar mal de mim, como já falou várias vezes, o problema é dela. Se ela vier falar mentira de mim para manchar minha imagem, o problema é dela. Eu tenho que tratar bem, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque eu tenho que ser igual a Cristo. E a pessoa, o problema é dela, ela vai se ver com Deus, tá? Então entendam isso, irmãos. Entendam isso. Entendam de uma vez por todas que a gente precisa abrir os olhos para o que está acontecendo dentro da igreja. É divisão, é rixa, é fofoca na maioria das igrejas. Não são em todas, mas é na maioria esmagadora, tá? Por quê? Porque o povo quer idolatrar pastor. Porque o povo quer defender pastor com unhas e dentes, mas quer descer a língua do próprio marido. Porque o homem quer defender o pastor dele com unhas e dentes, mas desce a língua da própria esposa, né? Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos. Vamos passar a enxergar o que de fato está acontecendo. E vamos enxergar para consertar, tá? Se consertar, tá? Porque Jesus vai vir buscar um corpo, um só corpo, porque ele é o cabeça e a igreja dele é o corpo, tá bom? E Paulo, ele vai deixar bem claro aqui, Paulo vai dizer dele mesmo, ele é só um servo, tá? Ele é só servo. Quem dá o crescimento é Deus, quem tem o poder é Deus, quem tem a glória é Deus, quem faz é Deus. O homem é homem, o homem é carne, é osso, é pó. Todo mundo, meus irmãos, todo mundo vai se desfazer, todo mundo vai voltar ao pó, tá? Pastor, bispo, profeta, apóstolo, todo mundo vai voltar ao pó. Todo mundo vai se desfazer, tá? Paulo tá deixando isso claro aqui, ó. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus. Então, que tenhamos isso em mente, em nome de Jesus. Dando continuidade aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 7. Ah, já li aqui. É isso mesmo, meus irmãos. Ó, Paulo, ele vai repreender a igreja de Corinto, que está se dividindo por conta de pensamentos carnais, aonde eles adoram os líderes e criam grupos. Paulo deixa claro que os apóstolos são somente servos e Deus é quem dá o crescimento da obra. Então, se a obra está crescendo, não é por causa de pastor, não é por causa de apóstolo, não é por causa de bispo. Você deve respeitar? Sim, óbvio, com toda certeza, tem que respeitar, pelo amor de Deus. Porque em Romanos 13 vai dizer que a gente tem que respeitar a autoridade dos homens aqui da terra, porque é Deus quem dá autoridade. Mas quem dá o crescimento da obra é Deus também. Quem dá o poder é Deus. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de idolatrar pastor, vamos parar de idolatrar homem. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Vamos parar com essa aflição de, ai, eu só vou para a igreja se o pregador fulano de tal pregar, senão eu não quero ir não. Ah, eu só vou para a igreja se a levita fulana de tal cantar, senão eu nem quero ir. Ah, eu só vou se a
Pastora fulana de tal pregar, senão nem quero escutar a palavra. Irmãos, isso é idolatria. Se o teu ânimo só vem para ir para a igreja quando o pregador fulano de tal vai pregar lá, idolatria. Pensamento carnal. Mundanismo dentro da igreja, tá? Então vamos nos atentar com isso. Vamos nos atentar com isso. Caminhando para o fim agora, vamos lá para Gálatas. Caminhando para o fim, só mais 3 tópicos para a gente ver o fim aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 25, que diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nesse capítulo aqui de Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 25, Paulo ele nos mostra que se nós vivemos pelo Espírito, se nós nos consideramos tão espirituais assim, se nós nos consideramos, né, tão íntimos de Deus, tão íntimas de Deus, tão fervorosos, tão fervorosas, nós devemos também, né, manifestar uma conduta que revele isso. Nós devemos ter uma conduta na nossa vida. Irmãos, vou falar um pouquinho mais baixo aqui, porque eu tô falando há muito tempo. Esse já é o 2º vídeo seguido e a minha voz está começando a ir embora, né? Vou falar um pouquinho mais baixo. Nós devemos manifestar uma conduta que revele isso, não sendo presunçosos, nem provocando uns aos outros e muito menos tendo inveja uns dos outros, tá? Então, o que Paulo quer dizer aqui no versículo 25 de Gálatas? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente se considera tão espiritual, que há uma coisa aqui, né, que a gente se confunde muito, a gente confunde muito isso, mas aqui na palavra a gente vai entender. Se a gente se considera tão fervoroso, tão espiritual, tão íntimo de Deus, né? Eu sou muito espiritual, eu falo em línguas, eu oro em línguas, eu faço jejum, eu subo monte, eu faço propósito, eu faço campanha, eu vou a congresso, eu sou super espiritual. Eu sou Elias 2.0, se eu orar cai fogo do céu, né? Se você se considera esse tipo de pessoa, você deve ter uma conduta, tá? Que manifeste que de fato a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. E que tipo de conduta é essa que Paulo nos ensina aqui na palavra? 3 tópicos. Não seja presunçoso, provocando o teu irmão, e nem tenha inveja um dos outros, tá? Então a conduta que nós devemos, que uma pessoa de fato espiritual deve ter, é não ter inveja um do outro, não ter inveja do teu irmão. Por quê? Como Paulo disse lá no livro de Efésios, cada um foi chamado para fazer a sua função, tá? Essa referência que eu estou fazendo sobre o livro de Efésios está no primeiro vídeo lá, essa é a continuação do primeiro vídeo. Essa é a segunda parte do estudo. Mas como Paulo diz, cada um faça conforme a função que você foi chamado para fazer, a função que Deus te chamou para fazer. Então, se Deus te chamou para fazer tal coisa, não tem por que você ter inveja do teu irmão que está fazendo tal coisa. Se Deus, por exemplo, se Deus chamou para interceder pela vida das pessoas, não tem por que você ter inveja da tua irmã que está cantando. Se Deus chamou para levar a palavra, não tem por que você ter inveja do teu irmão que está em campo missionário ajudando os necessitados. Cada um realize a função pela qual Deus te chamou, sem ter inveja um do outro e sem provocar um ao outro também, tá? Paulo fala sobre isso também. Não sejam presunçosos, provocando um ao outro, sem rixinha, sem briguinha, sem piadinha, tá? Que hoje em dia a gente tem, infelizmente, dentro das igrejas, muita piadinha, né? Para ofender os irmãos, para catucar os irmãos. Não façamos isso, tá, irmãos? Não façamos isso. Isso não condiz com quem tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, tá? Paulo vai dizer aqui, ó, no versículo 19,
no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer assim, que as obras da carne, ou seja, quem é guiado pela sua própria carne, vive com ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, já pensou? Vamos pensar um pouquinho, que é bom a gente exercitar um pouco o temor no Senhor. Vamos exercitar um pouquinho. Gálatas 5, versículo 21. Paulo diz assim, que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Que coisa? Inveja, discórdia, ira, ciúme, egoísmo, dissensão. Dissensão é divisão, tá? Facção é criar grupinho, tá? Que você facciona as pessoas, você cria grupinhos e esses grupinhos batem um contra o outro, né? Eles se contrapõem um contra os outros. Aí você já pensou? Vamos exercitar um pouquinho o temor no Senhor, que é sempre bom. Já pensou, irmãos? Aqui na terra você ora, você jejua, você não perde um culto, você se considera uma pessoa boa, por mais que na palavra de Deus diga que não há uma só pessoa boa na terra, né? Na verdade, todos nós somos miseráveis, falhos e pecadores, imundos, dignos da misericórdia de Deus, mas vamos lá. Você se considera uma pessoa boa, você ajuda o próximo, você dá esmola para os necessitados, você doa a cesta básica, você jejua, você ora, você lê a palavra, você vai para a igreja 3 vezes por semana, você é líder do grupo jovem, você ensina os jovens na igreja, você faz tanta coisa. E já pensou, chegar naquele grande dia, Jesus falar, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, só porque tu teve ódio e inveja do teu irmão dentro da igreja? Irmãos, vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram para refletir um pouco sobre isso? Que por mais que as tuas obras possam parecer aos teus olhos maravilhosas aqui na terra, né? Por mais que a tua entrega dentro da igreja, por mais que você seja extremamente ativo ou ativa na obra de Deus, tá? Aqui na terra, só pelo simples fato de você ter ódio e inveja do teu irmão dentro da igreja, você não pode entrar no céu? Vocês já pararam para pensar nisso? E é a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu. É a palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 21. Não adianta, irmãos, a gente fazer 1000 coisas dentro da igreja. Não adianta a gente ajudar o necessitado. Não adianta a gente ter a voz mais linda para louvar, se dentro da igreja a gente tem ódio e rixa do nosso irmão e da nossa irmã. Se dentro da igreja a gente fica criando divisão e fofoquinha contra os nossos irmãos. Isso vai nos impedir de entrar no céu, tá? Fique você sabendo. Se você não sabia, tá sabendo agora, tá? Então, vamos manter isso em mente, porque dessa forma o nosso temor cresce, né? Como a palavra de Deus diz, o temor é o princípio da sabedoria. E uma pessoa que é sábia não faz fofoca, não faz divisão, não é invejosa, não é contendeira, né? Não faz discórdia. Por quê? Porque ela teme ao Senhor. Então vamos manter isso em mente, tá? Dando continuidade aqui, Gálatas 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Vamos lá, esclarecendo esse versículo. Paulo diz aqui, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Quando Paulo diz aqui, vocês que são espirituais, ele não está falando, porque a gente confunde muito, irmãos. E isso daqui, eu também já confundi muito, tá? Durante muitos anos da minha vida. Eu achei que ser super espiritual era falar em línguas. Por quê? Eu demorei muitos anos para
para receber o dom de línguas. Eu fui receber o dom de línguas com 20 anos, né? Sendo que as crianças do Ministério Infantil que eu participava, com 12 anos, 13 anos, 10 anos já falavam em línguas. E eu nada ainda, né? E aí eu achava também que ser super espiritual era falar em línguas, era ter visão, era ver anjo, né? Era expulsar demônio. E não, ser espiritual não é isso. Paulo, ele vai nos ensinar aqui em Gálatas, no livro de Gálatas, Paulo vai nos ensinar que ser espiritual é viver conforme o Espírito Santo te conduzir, satisfazendo a vontade do Espírito Santo e não a tua própria vontade. Então, meus irmãos, ser espiritual não é falar em língua, não é rodar, não é pular, não é cair no manto, não é falar mistério, não é entregar profecia, não é ter visão, não é expulsar demônio, não. Isso são manifestações espirituais do poder de Deus. Ser espiritual é viver uma vida onde quem te conduz é o Espírito Santo de Deus, a fim de que você não realize as tuas vontades, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, isso é algo que a gente também precisa entender, porque é muito importante. Porque Paulo diz o quê? Que quem é espiritual, ou seja, quem vive segundo a direção do Espírito Santo, deve restaurar quem for pego em pecado. Ou seja, não é todo mundo que pode repreender quem está em pecado, tá, meus irmãos? Por quê? Porque senão essa repreensão se torna uma condenação. E aí aquele irmão, aquela pessoa que for pega em pecado ali, aquele irmão, aquela irmã que for pega em pecado, ao invés de ela se arrepender e se constranger, ela pode morrer na fé, porque ela pode ficar tão magoada, tão ferida, ela pode se sentir tão culpada, que ela prefere abandonar a fé. E aí você mata uma ovelha desse jeito, tá? É dessa forma que se mata uma ovelha. Então Paulo, ele diz aqui: vocês que são espirituais deverão restaurá-la com mansidão. Então a repreensão para a pessoa que foi pega, para o irmão e para a irmã ou irmã que foi pego ali em pecado, deve ser feita com amor, com mansidão, mas com autoridade ao mesmo tempo. Olha, não é passar a mãozinha na cabeça não, irmãos. Não tô falando para passar a mãozinha na cabeça. Tô falando que você não pode esculhambar a pessoa e condenar ela, tá? Porque assim você vai matar uma ovelha. Se você apontar o dedo na cara da pessoa e falar: ah, você não tem vergonha na cara não, você fala que é crente, tá fazendo isso, ai, Deus vai te pegar, e Deus vai te não sei o quê, e se tu continuar desse jeito tu vai queimar no inferno, aí você vai matar uma ovelha, tá? Desse jeito você vai matar uma ovelha. E a responsabilidade dessa ovelha vai cair sobre os teus ombros, tá? Tá escrito lá em Ezequiel 33, só ler lá. Deus falando ao profeta Ezequiel. E Paulo diz aqui que deverão restaurá-la com mansidão. Ou seja, Paulo também ele diz, né, que quando você for repreender alguém, algum irmão da igreja, porque pecou, você primeiro deve repreender ele em particular, só você e esse irmão que pecou. Caso ele não te dê ouvidos, não leve em consideração o que você está falando, aí você deve chamar uma testemunha, ou duas testemunhas no caso. Aí você chama duas pessoas de confiança para poder conversar juntamente com ele. Olha, irmão, isso que você fez foi muito grave, mas não precisa, pelo amor de Deus, irmãos. O que a palavra está ensinando aqui é mansidão com autoridade. Não é colocar o dedo condenando, falando que vai queimar no inferno, que vai ficar 1 ano de banco. Isso daí não vai adiantar nada. Gente, só botar a pessoa de banco e não conversar com ela para ela entender de fato o que o pecado dela pode causar na vida dela e na vida dos outros. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então deve restaurar com mansidão. Falar: olha, irmão, esse pecado que você cometeu foi muito grave. Nunca mais você pode fazer isso. Porque isso que você fez, olha a consequência que causa. Vai causar isso. Essa consequência. Olha, Deus é misericordioso, mas você não pode ficar repetindo o mesmo pecado. Porque se você continuar, a Bíblia fala que se você continuar
permanecer no mesmo pecado, a ira de Deus vai se acumular sobre a tua cabeça. Olha, irmão, isso que você fez foi muito grave. Sabe, repreender mesmo. Você está errado. Você tem que pedir perdão. Você tem que se retratar sim. Não é dessa forma que você... Porque tem gente que peca e acha que tá certo. Aliás, tem gente que prejudica os outros dentro da igreja e acha que tá certo, tá? Aí tem gente que fala, ai, nada a ver, pastor, nada a ver, pastora. Não, você está errado sim, irmão. Você está errado sim. Você tem que pedir perdão sim. Você vai arcar com as consequências sim. Você precisa entender que Deus é misericordioso, mas a ira dele uma hora chega, tá? Então, só que Paulo também fala o quê? Com mansidão, não é condenando, escrachando, querendo esculhambar a pessoa. Mas Paulo também diz o quê? Porém, cuide-se para que também não seja tentado. Ou seja, quem está repreendendo a pessoa que pecou, o irmão que pecou, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos seres humanos, irmãos. A gente não pode repreender o outro estando errado, estando no pecado, porque aí a gente não vai ter autoridade espiritual nenhuma, nem moral nenhuma para falar nada, né? Nem moral zero para falar qualquer coisa. Então, quando a gente for repreender uma pessoa, desde que, Paulo já disse, só quem é espiritual, só quem vive uma vida dirigida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que não alimenta a carne, mas alimenta o Espírito Santo de Deus, aí sim pode repreender alguém. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque Tiago, ele vai dizer, né, que o ser humano, ele é tentado pela sua própria concupiscência. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair. Assim como quem está de pé, cuide para que não caia. Nós somos seres humanos, somos falhos. E todos os dias Satanás vai te tentar com o próprio desejo da tua concupiscência. Todos os dias Satanás vai te oferecer os pratos, mas cabe a você aceitar ou não. Assim como Deus falou para Caim, lá em Gênesis, Deus fala assim, Caim, eis que o mal está à porta do teu coração e bate, cabe a você abrir ou não. Deus estava se referindo a Satanás, que estava oferecendo aquele pecado do homicídio ali no coração de Caim. Então, todos os dias Satanás vai oferecer um prato de pecado pra gente. Cabe a nós aceitar ou não. É por isso que Paulo fala assim, ó, cuidado para que vocês não sejam tentados. Cuidado. Por quê? Porque a tentação vai vir. Aí cabe a você resistir ou aceitar, tá? Então, a gente precisa ter autoridade espiritual para repreender as pessoas, para repreender o irmão, chamar a atenção ali do irmão ou da irmã que pecou. Por quê? Porque não adianta a gente estar errado e for falar alguma coisa, não tem exemplo nenhum, irmãos. Não tem exemplo nenhum, tá? Vou ler aqui o que eu escrevi sobre Gálatas 6:1. Paulo ensina aos Gálatas que aqueles que vivem pelo Espírito, chamados espirituais, devem restaurar com mansidão quem for pego pecando, não se esquecendo, porém, que também pode sofrer tentações e deve cuidar-se para não cair. Incentiva também a levar os fardos pesados uns dos outros, a fim de cumprir a lei de Cristo, que é, ame-se a si mesmo, uns aos outros, como eu vos tenho amado a vós. Né? No versículo 2, Paulo vai dizer assim, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Então, Paulo também vai nos incentivar. A palavra também nos incentiva a levar os fardos pesados uns dos outros. Sabe, aquele fardo que está pesado, que a tua irmã não está conseguindo carregar, que o teu irmão não está conseguindo carregar, e você pode carregar, você pode ajudar a aliviar, você pode ser uma ajuda em oração, em jejum, em conselho, sabe, um ombro ali, sabe, amigo, ajude também, né? Porque assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. E qual é essa lei de Cristo? É aquela que eu falei, amem-se uns aos outros como eu vos tenho vos amado. Né? Dessa forma a gente vai estar cumprindo essa lei do Senhor.
E para finalizar aqui, eu vou ler Gálatas 3:26. Irmãos, eu peço perdão, mas eu já tô quase sem voz. Já tô quase sem voz já. Gálatas 3:26, 29, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, Paulo vai dizendo aqui, né, que todos nós quem? Que ele fala aqui, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, né, nós somos filhos de Deus. E pelo fato de todos nós sermos filhos de Deus, nós somos irmãos uns aos outros. Que esse é o tema central, de manter essa união, manter essa unidade, né? Manter essa união entre os irmãos. Lembrem-se, como diz em Salmo 133, como é bom e agradável viver em união os irmãos. Então Paulo ele vai dizendo aqui que mediante a fé, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. E todas as diferenças foram anuladas. Ele diz aqui no versículo 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um só em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que as nossas diferenças devem ser deixadas de lado. Por quê? Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. As nossas diferenças, as nossas desavenças devem ser deixadas de lado, devem ser ignoradas. Por quê? Porque somos um só em Cristo Jesus, tá? Nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, irmãos que fazem parte da mesma família. Todas as nossas diferenças, elas foram anuladas. Por quê? Porque nós somos um só com Jesus, tá? Então, meus irmãos, somos um só corpo, onde Cristo é o cabeça, somos todos irmãos, onde Jesus Cristo é o filho mais velho, é o primogênito, né? Todos nós somos filhos de Deus, precisamos viver em união e em unidade, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando que igreja que não está unida, igreja que tem divisão, tá? Tá escrito isso em Efésios 4, 16 e 32. Toda a igreja que tem rixa, que tem divisão, que tem contenda, que tem panelinha, que tem disputa ali, não cresce, tá? É necessário que a igreja esteja unida, em união, num só corpo, né? Como diz aqui, eu vou ler aqui, ó. Para que haja crescimento e edificação em si mesmo em amor. Paulo diz assim em Efésios 4,16. De Cristo, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Então, a igreja dividida não cresce, igreja unida cresce, tá? Quer ter uma igreja unida? Resolva todas as pendências dos membros. Façam os membros entender que são irmãos, não podem viver de contenda, não podem viver de briga, não podem viver de rixa, tem que viver em união. Se necessário for, junta todo mundo da igreja para ter uma conversa bem séria, largar as diferenças de lado e viver em união, tá bom, meus irmãos? Esse foi o primeiro estudo, esse vídeo é a parte 2 do estudo, a parte 1 já está disponível, né, para assistir. E do estudo da série Restaurando Altares. O nome desse estudo é A União entre os Irmãos, tá? Eu espero em Deus que esse estudo venha a ser edificante para todos nós, principalmente para mim, né? Nós devemos, sim, irmãos, buscar a união e a paz com todos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir e estudar todos esses capítulos desse estudo na Palavra do Senhor, tá?
Que a paz de Jesus Cristo seja um árbitro em vossos corações. E até o próximo capítulo dessa série Restaurando Altares. Amém? A paz do Senhor Jesus.